que vai resolver as questões 7 e 2 da prova V da FUVEST. Prova V, hein? Prova V. De volta, nós estamos. Boa noite a todos. Antes de tudo, parabéns a quem está acompanhando. Eu gostaria de pegar um gancho no que os colegas de biologia acabaram de dizer, que o que eles deram caiu na prova, então isso é bom para quem assistiu a aula e acompanhou. Quem, sei lá o que mais fez da vida, deve estar chorando muito, né? Mas nós não podemos dizer que estamos com dó. Então, eu vou pegar aqui no gancho já também para a questão 2, que é uma questão interdisciplinar, né? Porque começa falando de um período histórico. Veja bem, a chave começa ali. Você que estuda história, você que não estuda, de novo, sinto muito, mas você que estuda história sabe que na época de 1872 o Brasil estava no ciclo cafeeiro, né? Isso já é a chave para a resolução da questão, né? Tem a questão que já foi, nós tivemos uma alusão a essa questão já, o problema de concepção na utilização dos conceitos de população relativa e população absoluta. E isso é um problema, nós criticamos muito isso nos vestibulares, não só da FUVEST, a maneira como as provas são concebidas, né? Porque são provas, antes de tudo, para excluir e não exatamente para premiar o melhor ou o mais bem, que tem maior conhecimento, né? Porque há que se discutir o que é o conhecimento para quem elabora a FUVEST. Mas, de qualquer maneira, de toda sorte, sem dúvida, a resposta deveria ser a C. Por quê? Porque, de novo, vou responder dizendo por que a 2, né, tem 1, 2 e 3 afirmações, não sei se você se lembra, né? Lembra o que você fez hoje à tarde, FUVEST, então. Aqui na 2, não poderia ser. Né? Porque diz, a grande parte dos índios aldeados do Império, relativamente à população de escravos, distribuía-se por territórios que hoje correspondem a regiões norte e centro-oeste, que não é verdade. Eles estavam aldeados em todas as regiões, foram marchando para essas regiões e principalmente para a Amazônia. Hoje o mapeamento que se faz das populações indígenas tem uma maior concentração nessa região amazônica, em virtude disso, desta fuga, né, fugindo então essas populações da civilização. E isso já se dava na época do café, porque os territórios estão ocupados com lavouras. Por isso não é a 2. Então a 1 e a 3 restam, e aí a resposta C, 1 e 3. Né? A questão 7 é fantástica. A mim me parece muito adequado que se coloque isso, porque apesar de falar de vulcanismo, que é um tema da geologia, uma ciência, no caso aqui para nós auxiliar, é também uma questão interdisciplinar, porque os nossos colegas de física, por exemplo, poderiam lindamente explicar essa resolução que é D, né? Por que é D? Que diz que ocorre quando aberturas da crosta aliviam a pressão, alívio de pressão interna, permitindo a ascensão de novos materiais e mudança de seus estados físicos. Por que mudança de seus estados físicos? Porque quando há erupção vulcânica, aquilo que escapa a lava, né, está em estado magmático, fluido, e se rapidamente resfria em contato com a atmosfera, formando os chamados piroclastos. Não fique próximo ao vulcão no momento desses. Além de você ser queimado, você pode levar uma pedrada na cabeça. Né? Agora, o que também a gente tem que mencionar, por que não é a A? Você que está aí pulando, né? Mas a A não é a A. Por que não é a A? Porque diz que é um dos poucos processos de liberação de energia que vai ocorrer indefinidamente na história, continuará ocorrendo indefinidamente. Definidamente, querido, porque quando o sistema solar entrar em colapso, nada mais disso ocorrerá. Né? A E também não é, e ele vai entrar em colapso, está previsto, viu? O processo responsável pelo movimento das placas tectônicas é o vulcanismo? Fala sério, né? Se você pensou isso, você confundiu tudo, botou os bois na frente do carro, o carro na frente dos bois, o boi em cima, o boi embaixo, e o carro não saiu do lugar. Então, meu amiguinho, minha amiguinha, você que está aí agora chorando muito, não culpe ninguém mais do que você mesmo, né? Porque quem estudou mais, mesmo uma paulada dessa daqui, conseguiu se defender. Quem não estudou, no mínimo, o cara deve estar pensando assim, ele vai olhar no espelho e vai dizer: eu sou um mané, como diria o meu amigo James, né? Já falou isso várias vezes aqui. Obrigado, então, Antônio, obrigado a você.